Olá, seja você muito bem-vindo ao Na Hora a gente critica, esse podcast dentro do Na Hora a gente junta, aonde a gente critica uma série, um filme, um desenho, pega e critica e é isso. Hoje estamos aqui para criticar a segunda temporada de Andor, se você ainda não viu, estreou, espero que uma semana atrás, a primeira temporada, a nossa crítica da primeira temporada de Andor. Eu sou o Rafa França, eu sou o seu host e estou aqui com meu grande amigo Rafael Wayne. Olá você, eu sou o Rafael Wayne e... Puta que pariu, o que tá acontecendo? Tanto salto, tanto pulo, meu Deus! Cara, essa temporada, ela faz tantos pulos, faz tantos saltos que parece que ela tá brincando de pular corda. Bom, estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Andor. Já falamos da primeira temporada e como é incrível. E o que a gente coloca aqui, né? Que, mano, essas duas temporadas juntos com Rogue One, elas formam uma trilogia. Então a gente se propõe aqui a fazer esses dois podcasts e depois fazer o podcast de Rogue One sendo a nossa trilogia, né? Aí depois, Rafa, a gente fala sobre os outros filmes de Star Wars. Mentira. Eu toparia, hein? Mas eu... Pra frente. Pode ser. Pra frente. Cara, eu não sei se você tá ligado, mas... O Na Hora a gente critica tem uma sessão de One Piece. Que falei... A gente fez tipo uns 4, 5 podcasts de One Piece. Criticando cada saga. E aí era eu e o Fabrício, enfim. Muito tempo que a gente não grava com o Fabrício. Quer dizer, você nunca gravou. Muito tempo que eu não gravo com o Fabrício. Segunda temporada, a gente segue a partir do momento onde ele se junta à rebelião. Ele vira um mandado do Luthen, junto com a Biggs, o Will e o Basso. E a gente aqui nesse momento, né? Da mesma forma como a gente falou na primeira temporada, dividindo os núcleos dentro do arco, né? A gente vai falar dos arcos e falar de cada núcleo. Então, vamos começar pelo núcleo dos amigos do Andor. Não do Andor, dos amigos do Andor, que estão naquele planeta milharal. Não é milharal, é um planeta de trigo. Planeta fazenda, porque cada planeta em Star Wars é uma coisa só. Não dá pra ter 2 biomas no planeta, é impossível. E aí estão nesse planeta de trigo. Eles estão ali, aparentemente, já faz algum tempo. Tem uma relação ali com os moradores. O Basso tem uma noiva mulher que eu acho que é desse planeta. Eu acho que ela não estava antes em Star Wars. E o Will tem uma namoradinha ali. A Biggs e o Cassian são um casal de novo. E nesse momento, imperiais chegam no planeta, né? Eles acham que é só uma inspeção, eles falam que é só uma inspeção de rotina que acontece de tempos em tempos, né? A cada tantos anos. E eles estão nessa tipo, mano, é só a gente esperar o Cassian porque ele vai voltar. E aí a gente só disfarça e depois a gente segue com ele. Só que o que acontece é que, na verdade, eles foram chamados porque uma das pessoas sabia, né, que, tipo assim, não sabia que eles eram rebeldes, mas tinha uma desconfiança deles. E tanto que eles sempre, enfim, né, até o Will colocava muito pra namoradinha dele que, tipo, ele não ficaria, ele teria que ir embora eventualmente, né. E aí tem todo o lance do Império invadindo. Tanto que um cara fica ali paparicando. Não é paparicando. Paquerando. Paquerando a Biggs. Eventualmente, ele tenta assediar ela. E isso vai terminar quando o Cassian chega e eles conseguem fugir, mas o Basso morre. E eles vão embora dali. Comentários. É interessante, mesmo com eles tentando manter o low profile o máximo possível, não tem um dia onde eles tenham paz. Aonde tem império não tem paz. Essa é a realidade. A gente tem a realidade. Tem a questão ali da inspeção, deles ficando com rebeldes, eles passando por locais, não sei o quê. Aí tem aquela coisa, né? Tipo assim, a gente viu que tá há pouco tempo, mas sabe, são só fazendeiros, não sei o quê, o triguinho, dararara. Tem o imperialista, filho da puta. Eu sei que ele não é, esse aqui o Tempo não é imperialista, mas foda-se, vou chamar de imperialista.
que ele tá direto assediando a Big. Sério, ah não, tem um marido, ele tá viajando, não sei o quê, mas a qualquer momento ele volta, a qualquer momento. E ele vai persuadindo, ao ponto que ele chega na casa dela, invade a casa dela e vai partir pra cima e a Bix reage com tudo, metendo o pau nele, não sei o quê, e nocauteando ele, né? Nossa, isso é maravilhoso. Eu amo ver a Bix, sabe, metendo paulada no cu de imperialista. Eu gosto desse arco porque é justamente aquela coisa do tipo. Mano, sempre tem alguém no meio, tipo, você tem que saber em quem você pode confiar. Porque eles estavam muito confortáveis ali naquele planeta e, e criando relações e tudo mais. E ele bota isso que, tipo assim, mano, agora nessa vida de rebeldes, eles não podem criar essas relações. Tanto que o Will, ele fica muito nesse vai não vai com a menina ali. E, tipo, eles têm esse sentimento entre eles, mas ele vai ter que ir embora. E. Enfim. E eventualmente alguém ali no meio. Como é que fala? Denuncia eles, tá ligado? Então, alguém que eles achavam que podia confiar, da mesma forma como o ex-namorado da Biggs denunciou o Cassian, né? É, então, tipo, essa coisa, tipo, não confia em ninguém. Eu tenho uma crítica em relação a isso, né? Porque eu acho que ele vai muito nessa questão pessimista, desse não confia em ninguém, não sei o quê. Só quem interessa é o seu ciclo mais próximo e Sim. tudo mais. E tipo, ok, mas ele vai muito pra uma inclinação que, tipo assim, depois de certo tempo você não pode mais fazer uma amizade profunda com ninguém. Ninguém mais pode entrar no seu ciclo que tá muito blindado, sabe? Eu sei que eles estão em uma perspectiva de fugitivos, mas mesmo assim, essa mensagem ela fica meio torta pra mim, né, nesse sentido. Saca? Não, sim, sim. Eu consigo concordar com você. Tipo assim, é que eu não acho que. Ah, cara. Tipo assim, eu não acho que ele coloca tanto isso no sentido, tipo, que você não possa fazer amigos. Eu acho que tá um pouco, mas é essa coisa do tipo. Não dá muito pra você construir relações, porque é aquela coisa do. Ah, como é que é o nome? Clube da Luta. Que ele fala sobre amigos temporários. Que é tipo, mano, eventualmente eu vou ter que ir embora daqui. E todas essas relações vão se embora. E principalmente o Will fica muito, tipo assim, ele não vê muito sentido nisso, tá ligado? Porque tudo que ele sente pela menina é verdadeiro. Mas ele. Vai ter que ir embora, tá ligado? Ele não vai construir uma relação, ele não vai se casar com ela, tá ligado? Ele não pode ter filhos com ela porque ele vai ter outras coisas pra fazer e ele vai estar colocando ela em perigo. Mas também tem um pouco disso de tipo, ah, mano, não confio em ninguém, eu acho meio zoado também. Mas também tem um pouco do. Não é só não confio em ninguém. Mas ao mesmo tempo, eles estão numa posição onde eles já são e eles se revelam. Cara, eu não sei se eles se revelam tão facilmente assim. Tá ligado? Tipo. Porque eles se revelam. Não exatamente se revelam, mas todo mundo ali meio que sabe que eles não são só fazendeiros, tá ligado? Tem como esse episódio realmente abre, que é com o nosso Cassian Eu ia deixar a lá. parte do Cassian por último, mas podemos ir. Não, é porque eu acho que não tem tanto assim pra cobrir lá no, na fazenda. Não, O mas é que principal. tem outros núcleos. Tem o núcleo da Mon Mothma e o núcleo da Dedra. Ah, é pau no cu da Mon Mothma. A Mon Mothma é importante de verdade no final. Tem a parte lá do Cassian, lá na Unidade Imperial. Aqui já é um começo das coisas que a gente ficava falando sobre a questão dos saltos e que eu comentei no nosso take original. Que, tipo, eu acho muito estranho a série já começar essa temporada com o Cassian ali já no meio de uma unidade de testes do Império, uma base de veículos experimentais do Império. Tipo, sabe? Uma outra Não. pessoa. Eu discordo completamente disso de você, cara. Abre com esse cenário como se fosse uma outra pessoa qualquer pra ele. E aí, tem toda a questão dele estar conversando com uma moça que ela tá lá no meio dos imperiais, só que ela é a fonte, uma das várias fontes de dentro do Império do Lúten. E foi através dela que o Cassian conseguiu ir pra lá. E ela tem suas dúvidas em relação ao propósito da rebelião, se realmente vale a pena lutar
por ela, sabe? E o Cassian vai muito nessa questão, que, tipo assim, você pode... a gente não luta para que a gente possa ver o dia do amanhã. A gente luta para que alguém possa viver esse amanhã. Que é a crítica que eu coloquei lá. Mano, tem que lutar por você também, tá ligado? Porque a gente fica muito nessa, tipo, os outros, e eu vou morrer. Mano, se você vai morrer por qualquer coisa, não que seja qualquer coisa, né? Você não dá valor à sua vida. Se você não dá valor à sua Mas vida... tem uma coisa, né, Rafa? Aí você tá indo pela linha mais anarquista. A questão é que o clã ele é tão Não. bem articulado. Sim, e deixa eu me terminar aqui. O clã ele é tão bem articulado, tudo mais, seus tentáculos estão emprenhados em tudo que é canto, que se você fizer tudo na mola caralha, é muito fácil de você ser esmagado. Demanda tempo, demanda energia, demanda várias pessoas se organizando e tudo mais. Então, Não, é uma sim, coisa com certeza. que demanda processos. É uma coisa que demanda vários processos e são processos são demorados, mas é simplesmente por isso que você não luta para que você o resultado. Não. Mas Mas aí a questão é justamente porque essa coisa do o próximo vai ver, ele também cria um negócio chamado imobilismo. Que é, mano, é só no futuro, tá ligado? É coisa tipo assim, no futuro, estamos organizando pra fazer alguma coisa no futuro. E aí, ainda não chegou o momento, depois vai chegar, tá ligado? É essa coisa do tipo, muito pequeno e, mano, a verdade é que as pessoas têm pressa, tá ligado? Tipo, não é coisa de fazer a moda caralho, mas é tipo assim, a gente também não tem tanto tempo assim, tá ligado? Não, eu sei, mas eu acho que é bom ele ficar solicitando isso, que, tipo, justamente essa pressa para ter o resultado pode muito bem fazer com que as pessoas pulem fora. Sim. Mas aí tem uma outra questão que é justamente a desse lance do a gente luta pelos outros, que é essa coisa de... E Andor faz um pouco disso. Não tanto, mas é aquela coisa do tipo assim... Mano, os guerreiros... Que é uma crítica muito ao diretor do Ainda Estou Aqui, que ele faz muito isso em vários sentidos, do tipo assim... Como se as pessoas que ele tá falando, elas fossem sobre-humanas, tá ligado? Do tipo assim, mano, ele lutava por um bagulho e que não era pra ele mesmo e tipo... Tudo bem, que tipo assim, a gente sempre luta pros outros também, mas tipo assim... Num sentido de que... Como se fosse um negócio muito além do que uma pessoa comum poderia fazer. E muito além do tipo... Caralho, mano, olha como ele era foda, ele é tão distante que você não consegue se ver nele, tá ligado? E aí você volta àquele lance do imobilismo. Mas enfim, eu gosto muito dessa troca de diálogo e a cena do Cassian tentando roubar aquele caça-tai, eu acho muito engraçado até, né? Dele tentando agir com naturalidade mesmo, não fazendo a menor ideia do que tá fazendo dentro. Ao ponto que ele vai arrombando aquele hangar, tentando só voar. Cara, sim. Cara, mas eu acho que um detalhe muito mais importante do que isso é justamente, tipo, a lance dela tá preocupada e eu gosto muito que chega uma amiga dela, tá ligado? E aí ela tem aquelas fofoquinhas, ela, tipo, mas esse cara aí, tipo, você tá ficando com ele, não sei o quê, papapá. E tem esse detalhe do tipo, mano, ela está lutando contra pessoas com quem ela gosta. Tipo, não que essa moça seja o alvo dela, mas inevitavelmente ela vai se colocar em lados opostos, se ela não conseguir fazer com que essa moça venha pro lado dela também, né? É aquela coisa, né? Ela não é só uma colega de trabalho ali, ela tá ali com essa colega de trabalho que tá ali, que ela dialoga, não é necessariamente somente uma colega de trabalho, tipo, ela é uma representante do Império e de até onde ele vai se entranhando. O Império vive 24 horas rondando elas ali, sabe? Sim. Então ali foi um ato, não só dela omitir informação de uma amiga dela, mas de uma superior dela, mas ela traindo o Império. Sim. E aí, bom, o Cassian cai. Ele cai num planeta lá que era pra ele cair mesmo. E ele estava lá há 3 dias e agora várias coisas já mudaram. Tem uma célula rebelde que já fez negócios com Lúten, só que aquela coisa meio...
muito parecida com como foi aquela outra célula da primeira temporada, né? Que a Vel tinha conexão com o Lúthien, mas os outros não tinham. E aí... Enfim, o Cassian tá todo vestido de imperial, esses rebeldes prendem ele, porque nessa época tá tudo... Células rebeldes, elas são todas separadas, né? Elas não têm... Ainda não são a aliança rebelde, né? E até por isso que o nome é Aliança Rebelde, porque, tipo, ela não nasce uma única coisa. Ela pega vários punhados, como o Mennek coloca no manifesto, né? Vários grupos estão se rebelando no meio do universo o tempo todo. E aí a Célula Rebelde pega esses vários grupos e junta pra fazer uma coisa coesionada, né? Mas enfim, esse grupo captura o Andor e fica essa coisa deles estarem muito separados, tanto as células diferentes, mas essa própria célula, porque o Andor conhecia a chefe deles, só que a chefe deles morreu. E aí ele fala, não, eu sei quem é, não sei o que, eu também sou um rebelde, papapá, e aí, tipo, e aí os caras ficam tipo, não, mas quem é você? E ele, eu não vou contar isso, tá ligado? Tipo, porra, quem são vocês, tá ligado? Vou ficar revelando, vocês acham que eu sou amador que nem vocês, caralho? E o Andor não consegue convencer, obviamente, né? Então eles prendem o Andor e eles estão discutindo entre eles, porque aquele grupo era tão fechado naquela capitã que depois que ela morre, eles começam a discutir, se separam e tem uma luta entre eles mesmos, né? O Andor fica prisioneiro de um grupo, enquanto que o outro grupo... Mano, eles começam a criar realmente uma luta ali, tá ligado? Eu acho isso muito legal da série mostrar, que é tipo... Eles não estão agrupados. Eles não estão organizados de verdade. Eles têm uma... Eu também acho interessante o quanto isso demonstra... esse arco inteiro, ele demonstra uma questão de volatilidade que está ali presente. Por exemplo, o Cassian, ele saiu daquele... A nave que está ali caída é a nave do Cassian, que a gente acompanhou na primeira temporada. É a nave dele ali. E ele estava com outro grupo ali, e aí ele saiu por 3 dias para poder roubar esse caçatar experimental. E aí, quando ele volta, o grupo dele se foi, morreu, foi assassinado e tudo mais. Aí tinha esse outro grupo e tudo mais, que, como você mesmo comentou, eles não estavam organizados, eles não tinham uma certa ordem de hierarquia, tipo assim, capitão foi de Vasco, quem que vai assumir agora? Eles não tinham essa organização, sabe? E aí basta... Isso era muito cabeça quente, sabe? Eles não conseguiam controlar suas emoções também direito. Então basta a capitã morrer, eles se dividem por completo. E eles se dividem de tal forma que um grupo fica ali na nave do Cassian, né? Que eles são tidos como abrigo antes. E o outro fica lá no TIE. Sendo que ambos querem o Andor ali porque ele é o único que sabe pilotar. E Sim. O caso do Cassian, ele é ainda mais interessante. Porque quando ele chega, não é só uma questão tipo assim, de desconfiança por serem células diferentes. É também uma questão que ele chega lá, não só é uma nave imperial roubada. Ele chega lá vestido como piloto imperial. Sim, sim. Porra, foi isso que eu falei, cara. Foi mal. E aí, enfim. Mano, eu gosto muito de... Essa é a minha parte favorita desse arco. Eu lembro que quando saiu o arco, muita gente falou que é a parte mais chata, mas essa é a parte que eu mais gosto. Que é justamente... O que eu acho mais interessante é que, aos poucos, a gente foi vendo o Andor se comportando um pouco mais como o Lúthien, por exemplo. A gente já vê isso acontecendo lá no lance da prisão, né? Dele falando a revolta do gerente lá, né? Que não pôde escapar da prisão, ao ponto onde esse gerente, né? Ele vai fazer seu discurso e tudo mais, ele vai acompanhando essa rebelião lá na prisão. E aqui, o Cassian, ele vê essa oportunidade de estar todo mundo fragmentado e ele consegue instrumentalizar o carcereiro dele ali e acaba servindo a missão do Cassian de fugir dali. Ele consegue instrumentalizar esse cara. Mano, não sei se eu concordo tanto com, tipo... Eu acho que ele emula o Lúthien, mas ele não faz... É que tem duas questões aí. Tipo assim, eu acho que ele emula o Lúthien da forma como ele vê nessa época. Que não é o Lúthien como o Lúthien realmente é. E a outra questão... é que o Cassian já era muito malandro antes, tá ligado? Ele já manipulava as pessoas. Sim, mas aqui a gente já consegue ver... Eu acho que ele conseguiu ver o que o Lúthien viu nele e a estratégia um pouco do Lúthien de instrumentalizar a revolta das pessoas. Desde o finalzinho da primeira temporada a gente já via ele fazendo isso lá no ato da prisão, e aqui ele faz isso de novo.
Eu daria ele de uma forma mais coordenada, já que ele já entende melhor esse mecanismo. Ele já tá aqui mais tempo nessa luta. Sim, sim. Ah, e aí, bom, é isso. Depois o Andor consegue fugir deles e é quando ele salva o pessoal no planeta Trigo. Aí, os dois outros núcleos desse arco é o núcleo da Dedra, porque ela é chamada para um órgão superior junto com aquele velho chefe dela, né? O velho chefe dela chama ela, né? E eles estão discutindo Gorn, que é um planeta que tem um minério e, enfim. E aí tem toda uma questão porque eles precisam desse minério importantíssimo. E tem toda essa questão de, tipo, como é que eles vão fazer isso, como é que eles vão fazer... Porque Gorn está perto, eles veem que Gorn pode se rebelar de alguma forma, e como eles vão lidar com isso, eles já estão pensando, tentando dar 3 passos à frente. E tem vários bagulho, vai bagulho, e a Dedra tá meio calada. E ela bota uma coisa muito importante, né, porque o chefe dela pede pra ela a opinião dela, e ela coloca uma coisa muito importante, né? Que é demonstrada justamente no núcleo do Andor desse arco. Que ela fala, mano, você tem que esperar que os rebeldes façam a coisa errada, tá ligado? E meio que colocar a mídia contra eles também. Então, tipo, fazer essa questão de, tipo, mano, são terroristas e tudo mais, mas também, tipo, esperar que eles tomem o passo errado, porque até então, tudo o que a Dedra viu e tudo que tem acontecido são revoltas espontâneas e não planejadas. Então, ela tem lidado com tudo, tipo, como se fosse só revoltas aleatórias. E ela coloca, tipo, mano, não, não só isso, né? Porque ela até, na primeira temporada, ela analisa até o roubo da guarnição como algo planejado, né? Mas ela fala que, tipo, é um povo que tá completamente desorganizado, assim, e você tem que esperar que eles façam a coisa errada no momento certo. No momento certo pra gente, né? Não só um povo, assim, desorganizado, mas, tipo assim, as pessoas como um todo, elas não estão ainda com aquele senso tão bem formado de um coletivo, de um fim comum, né? Pelo menos em várias situações não tem isso. Aí tem muito aquelas questões de lutas pessoais e tudo mais, que a gente vê isso em Gordon tentando se organizar. E algumas vezes, né, a gente vê tentativas de ataques coordenados da célula rebelde de Gore, e que elas são trabalhadas justamente por causa disso, as revoltas pessoais e discordâncias Uhum. que eles têm ali, que vão atrapalhando muitas coisas. Isso já é bem mais pra frente da temporada, mas a gente já vê isso acontecendo na série inteira. Sim. E aí o que acontece? Tem a questão da. Nossa, eu tava com isso muito mais bem estruturado na minha cabeça antes de começar a falar. É a questão daquela fúria latente e tudo mais, que ela é muito mais crua. E quando você tá. E a cena do. Como pode dizer? Eu vou chamar de sindicato, por palavra de. Assembleia, pronto. Eu acho que esse é o melhor termo que eu posso fazer. Uhum. Quando eles estão se organizando lá em segredo, naquela assembleia, ah, cada um deles tem uma demanda própria, tem a sua própria rebelião e tudo mais. E é a questão de saber ceder, de ouvir e ceder e tudo mais, essas próprias questões para chegar num objetivo comum. E é justamente isso, o comum que satisfaça a maioria. Sempre vai ter gente que não vai se ver representada, que não vai ser satisfeita, e isso pode acabar gerando uns vazamentos, um sangue derramado, sabe? Sim. Revolta dentro da própria organização que é para se rebelar contra o Império. Coisa que a gente vê isso acontecendo. E aí, mano, a outra parte da Dedra também que a gente tem nessa coisa é mais a parte do Serial, né? Que é justamente que ela tem, mano, top cenas mais desconfortáveis de Star Wars, tá ligado? Que é o jantar que tem com a mãe do Cyril, porque eles estão num relacionamento. E aí, pra mim, é um relacionamento onde o Cyril tem amor, e não necessariamente amor e carinho por ela, mas tem uma grande admiração. E ela está muito mais usando ele. Não que ela também. Mas acho que Não, eu diria que ele realmente ama ela, sabe? ele ama ela. Ela ama ele? Pois é aquela questão, né? Tipo, ele ama ela e tudo mais, e tem. Ele sempre teve muita admiração com ela, com a questão da posição também que ela ocupava dentro do Império, que ele queria estar lá, mas ele realmente ama ela, também no sentido, tipo assim, cara.
eu consegui. Eu fiz o sonho e tudo mais. Eu tive sucesso na vida. Ele conseguiu morar em um lugar bom, ele tem a. Ele se Através. organizou de uma família tradicional, digamos assim, né? O que foge um pouco do tradicional é que ela tem muito mais poder do que ele. Mas, tipo, pra ele, foda-se. Ele tá ótimo nisso. Eu até diria que ele gosta de ser submisso a ela. Mas, enfim. Sim, cara. Ah, E, mano, eu lembro que, tipo assim, ela bota a mãe dele, assim, tipo, ela coloca lá, não, é o seguinte, eu vou garantir que ele te ligue pelo menos algumas vezes na semana, eu vou garantir que ele te visite, não sei o que, ele tá com um bom emprego, papapá, mas se você começar a encher o saco, a gente corta tudo, e é isso, e você que se foda. E aí a mãe fala, gostei de você, menina. e tem a questão da Débora se mostrar que, tipo assim, ela foi, basicamente, foi nascida, criada pra servir ao Império durante a vida Sim. inteira, sabe? A gente não tem nenhuma informação sobre os pais dela. Eu acho que ela é uma órfã, né? Então, ela é uma órfã e foi criada por uma organização do Império que fica meio assim, porque, tipo assim, ela obviamente é mais velha do que a criação do Império. E aí. Mas já eram órgãos que formariam o Império depois. Tipo assim, não é incomum isso, tá ligado? Em Star Wars que, tipo, Palpatine já tinha tudo planejado, então é muito provável que ele já tivesse coisas. Think tanks. Ele tivesse think tanks de criar crianças antes da criação do Império. Falando em Palpatine e puxando o assunto de Gore, é interessante que no núcleo do ISB, direto, o Imperador ele é endereçado. Eu não lembro se ele chega a ser por Palpatine em algum momento na série, mas direto ficou mencionando, o Imperador, não sei o que. E ele tem essa figura meio divina, digamos assim, sabe? Sobre, fazendo tal coisa você não vai estar agradando o imperador. Ele nunca aparece na série, mas tá como se estivesse vigiando todo o passo de todo mundo, sabe? E tem um momento onde a Dedra e o estão naquela reunião secreta discutindo simplesmente sobre Gore, e a gente tem o Nemec. Peraí, Nemec? Não, tava confundindo. O Will? Qual é o nome daquele velho lá metido a usar capa? Velho metido a usar capa. Desculpa, volta a sua contextualização inteira da cena. Que era uma reunião secreta discutindo sobre Gore, não sei o que, sobre a invasão A a gente não Gore. lembra o nome dele, a gente chamou ele. O chefe da Dedra, não é? Não! Esse é outro cara. Ele tá acima do chefe da Ah, Dedra. é o cara de Rogue One, não é? Exato! Não faço a menor ideia. Tomar no cu. Não faço a menor... Enfim, Agora eu sei de quem você tá falando, mas não faço a menor ideia de qual é o nome dele. ele é o único desses imperialistas que fica usando capa nessa série. É verdade, é verdade. Ele tem um estilo dele. Ele tem um drift. Enfim. Mas o ponto que eu quero chegar é: de todos eles ali, ele utiliza o seu contato com o imperador como uma forma de reafirmar o seu poder, sabe? De todos eles ali, pelo menos é o que fica subentendido, ele é um que conheceu pessoalmente o Palpatine, Sim, sabe? sim. Aliás, Hoje vai em Rogue One. se eu não me engano, normalmente em Star Wars, dificilmente eles falam o nome do Palpatine. Tipo, eles falam muito o Imperador. E eu acho que isso coloca justamente esse lance do endeusamento dele, tá ligado? Tipo, porra, é isso, é o Imperador, tá ligado? É questão de deixar ele bem idealizado, sabe? O imperador Sim. sendo o símbolo máximo do império. E é isso, sendo apenas uma ideia, sendo um imortal para todo mundo. E aí, quando a gente tem esse cara ali discutindo nessa reunião super privada, ele tá não só afirmando o seu poder sobre todos eles ali, ele também tá reafirmando que o imperador existe. Afinal, ele encontrou. E como ele encontrou essa figura divina, ele tem muito mais poder que todo mundo ali naquela sala. E aí, para o último núcleo desse primeiro arco, é justamente o casamento da filha da Mon Mothma, porque na última temporada ela
fez esse acordo, enfim, casar a filha e tudo mais, pra ter o dinheiro. E aqui surgem vários problemas, né? Porque o amigo. Porra, o Hã? ator é um eufemismo fudido. Ela vendeu a filha. Ela vendeu filha. É que no caso a filha queria, né? Aí fica foda também. Mas enfim. A questão é que tá lá o Lu, tem a Vel também, estão acompanhando tudo. O amigo dela, Muitos, inclusive, que ah, penetra. sim. A Cleia também. A Vel não tá de penetra, a Vel é prima, né? Então. Mas, enfim. Tem todo o lance lá com o amigo dela, porque o amigo que estava ajudando ela, que ela achou que tava super parceiro, começa a ter problemas, porque isso tá causando problemas financeiros para ele. E aí ele começa a não ir junto. Inclusive, ele começa a tentar negociar com. Ele quer negociar com o cara que é o. Pô, não sei se tem um termo pra isso, tá ligado? É o pai do genro dela. O sogro da filha dele. Não sei se tem um termo pra isso. O sogro da filha dela. Porque ele acha que, tipo assim, se ele está dando dinheiro, ele sabe do que a gente está falando. Então eu posso negociar com ele também. E ela fica completamente preocupada com isso, porque o cara não sabe. Tipo, ela conseguiu arrancar dinheiro do cara sem revelar muita coisa. E tem todo esse lance do tipo, ela está entregando a filha, tá ligado? E se isso vale a pena. Se isso vale a pena pela rebelião e tudo mais. E tem toda a conversa da filha dela no final, que tipo, mano, ela fala se a filha quiser desistir, ela desiste também. Só que a filha, mano, completamente no ideal daquela sociedade ali. E ela tá tipo, não, eu quero ser como todo mundo é, tá ligado? Nesse contexto aí do casamento, eles seguem um rito, assim, né? Todo tradicional e tudo mais, que dura vários dias, várias cerimônias e tudo mais. E o pai dela até faz um discurso sobre o quão no casamento ele não é simplesmente um conto de fadas, que vai ter, sabe, muitos altos e baixos, inclusive mais baixos do que altos, né? Que vai estar um na garganta do outro e tudo mais. Aí depois você fala, ah não, mas vale tudo a pena, não sei o que, blá blá blá. E Enquanto recomendo isso, que ele acha que tá sendo corno. a Mon, ela conta um pouco sobre a história do casamento dela, que a mãe dela acabou ficando ficou toda embriagada, não sei o quê, que ela não estava conformada com o casamento e ela decidiu ficar embriagada e a Mon Mothma, ela vai lá e repete isso. Ah, no final, quando ela tá dançando, né? É, Verdade. Mano, eu gosto da cena de que ela tá embriagada porque, tipo, literalmente é essa coisa do tipo. Mano, ela já está embriagada pelo tudo que envolve ao redor dela, tá ligado? Tipo assim, nada ao redor dela naquele momento faz sentido. Então, é, fica bêbada. cara, a Mon Mothma aí nesse momento, ela tava que nem a Fátima, uma pessoa ali, ah, tá no inferno, abraça o capeta. Eu não peguei a referência, mas ótimo. Não faço a menor ideia de qual cena é essa. Tapas e beijos, cara. Não, eu sei que é tapas de beijo. Você falou as personagens eu conheço, mas a cena em si eu não lembro. No segundo arco, passa-se um ano, né? O Will, ele é mandado para uma missão com o Saul Guerrero. Que é uma missão porque o Will é o cara das tecnologias e ele precisava hackear um negócio, não era isso? Hackear, eu lembro que ele desenvolveu uma bomba. Isso, é isso. Will é o moleque das tecnologias e esse. O que é muito estranho, porque, tipo assim, a gente não via tanto ele mexendo assim com tecnologia, sabe? A gente só via ele mexendo com menos um hologramas por temporada. Aí na segunda era planeta de trigo, foda-se. Aí depois, de repente, eu sei fazer uma bomba com 8 sequências diferentes. Mano, eu não entro tanto nessa questão porque literalmente a gente não tinha visto nada do Will, tá ligado? Tudo o que a gente tem do Will aqui é. Não, é. Não tudo, porque no arco anterior a gente ainda tinha o relacionamento dele com a menina. Mas tudo que a gente tem é nesse arco. Na primeira temporada, ele quase não aparece. Ele aparece mais pra compor Ferrix. E na segunda temporada a gente tem esse arco e depois ele quase não aparece de novo. Então é isso. Ele é o cara da bomba. E aí. E o Sol manda o cara pra poder aprender essas sequências da bomba do Will, né? Eu acho que dá um prazo de um dia, parece, de 24 horas,
pra ensinar todas essas 8 sequências dessa bomba. Sim, sim. E aí, mano, eu gosto dessa parte porque justamente, tipo, é aquela coisa. O Lúten é muito metódico, principalmente com os seus mandados. E o Lúten, mano, apesar do Lúten ele ter tudo, calma aí. Você quer falar de Star Wars? Quer? Não? Não? Sim? Aí, o Lúten, ele é muito. Eu acho que ele é muito metódico e eu acho que ele não é tão inspirador, tá ligado? Principalmente pra aqueles que estão mais perto dele. Então, ele mandar o Will, eu vejo muito como isso. Tipo, era exatamente o que o Will precisava para estar com tudo na rebelião. E aí, enfim, é a questão do tipo, mano, é o momento onde o Will se depara com um cara que tá a todo vapor lá e. Enfim, depois a gente vê o Will, tipo, mano, as outras cenas que a gente tem do Will, ele tá muito na rebelião, tá ligado? Sim, sim. Então a gente tem a relação do Andor e Vamos da finalizar Bix. essa parte aí do Will? Hã? Vamos finalizar logo essa parte do Will? A gente finalizou. Da bomba? Não. Mas o que tem pra falar? Ah, aí tem o cara lá que não. Que era traidor, o Salmão mata e ele cheira gasolina. Exatamente. É isso, tipo, eu não falei porque não tem muita coisa pra falar mesmo. O Andor e a Bix, eles estão num apartamento juntos, vivendo, enfim. E tem toda essa relação, né, do tipo, mano, a Biggs ainda tá muito. Ela vê, tipo assim, ela sonha acordada com o cara que tentou assediar ela e tudo mais. Ao mesmo tempo que vai se. Não, 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 não. Não é isso. Ela não sonha acordada? Ela não vê o cara na frente dela? Não. Você tá usando o cara errado. Hum. É do cara que fez aquela tortura dela Ah, tá lá em certo, tá Prairie. certo. Tá certo. O Dr. Gorst. Ela tem visões dele, pesadelos dele. E aí, enfim. Isso, inclusive, é um detalhe muito importante para bem depois na temporada, não vou queimar tanta pauta assim. E aí. São esses conflitos, sabe? O Cassian, ele. Ele meio que se sente meio culpado de deixar a Bix sozinha quando ele parte nas missões, porque, tipo, ela está num estado muito fragilizado, sabe? Ela vive constantemente com esse trauma do Dr. Gorst. E eu acho que nesse arco que mostra que as formas como ela tá lidando com isso, né? Que ela toma medicação para dormir. E mais pra frente, quando o Luta encontra com ela, ele comenta: olha, você tá em uma dose meio alta, sabe? Já já isso aí vai perder efeito. Sim, sim. Faz o cara errado. E ao mesmo tempo tem esse lance do tipo. Que é colocado, que vai ser colocado no outro arco também. De que o Andor é muito especial. Tá se vendo aí, menino? O Andor, ele é muito especial e ele, enfim, e ele não pode ter essas relações porque a Biggs atrapalha ele e remete muito ao que você tinha dito na primeira parte, né? Do tipo, provavelmente o lance da irmã do Andor foi substituído pelo lance dele com a Biggs. O que faz muito sentido. E essa coisa do tipo. Enfim. Porque o Lúten manda ele pra uma missão. E aí ele vai conversar com a Biggs. No tipo. Mano. O Andor está fazendo coisas. E eu preciso que ele faça coisas. E você não pode atrapalhar. É aquela coisa também, né? Ele vê que o Lando é muito dele, né? Ciente. Sim, sim. E aí tem. Enfim.
O Andor vai pra Gore nessa... Também, né? O Luthen tá querendo instrumentalizar a Bix também. E tem essa preocupação com ela. Não só por conta de como que o Andor ele é influenciado pela preocupação dele com a Bix, mas ele quer ter uma... Pode dizer... Uma Um segundo soldado? recurso, sabe? Sim. Ele quer utilizar a Bix na luta também. Sim, sim. E aí, enfim. A gente vai falar de Gore depois, né? Mas o Andor vai pra Gore nessa hora, depois ele volta. E é quando eles planejam a morte do cara lá. Morte de quem? Porque eles matam o cara que a Bix sonha. Ah, o Gorst. É. O Cassian, ele é enviado pra Gore por conta de... Para ser um mensageiro do Luthen, basicamente. Ele Sim. vai como um... Como é que é o nome? De um design fashion, né? Um fashionista, né? Digamos assim. Varian Sky, Viridian Sky, qual que é o nome que ele usa? Mano, isso não é no outro arco, porque ele vai 2 vezes. Uma vez ele vai como fotógrafo Não, e a outra vai vez. como uma estilista. Não, primeira vez é como estilista. E a segunda é como fotógrafo? É? Absoluta certeza disso. Sim. Primeira vez é como estilista, porque Gore, ela tá na rota da seda, digamos assim, né, daquele setor. Por conta da aranha, da seda da aranha, não sei o que é muito valorizado, pra roupas de altíssimo, sabe, altíssimo calibre, blá 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 blá. E ele vai justamente por conta disso. E aí ele vai no ateliê de um cara que ele tá comandando essa organização, dessa assembleia ali, dessa rebelião. E é justamente com ele que o Andor vai conversar, né? Sobre como é que estão se organizando, do que precisam, sabe? Conversa em geral. E ele fala com ele sobre ter que sair de Gore, que estava tudo se intensificando. Tem a questão do que o Império estava construindo ali. Que diziam que era só um galpão, um armazém qualquer, não sei o que. E nisso, o Cyril já está lá em Gore, administrando o escritório, só que nem ele sabe o que ele está fazendo ali direito. Ele passa por vários... É interessante que é meio como se fosse uma repetição do trabalho dele lá em Coruscant. Ele analisa vários dados, ele recebe muitas coisas ali, só que ele não sabe o que tem ali. Sim. É que eu ia deixar esse arco de Gore por último. Porque, enfim. Mas... justamente, tipo, o Cyril, ele é mandado ali, porque a Dedra precisa de informações em Gore, então ele tá trabalhando ali, tanto que a mãe questiona por que ele foi trabalhar pra lá. E, enfim, ele fica nessa coisa do tipo, ele sabe que ele está servindo a Dedra, mas ele não sabe exatamente o porquê. Ele sabe que está servindo ao Império, né? E tem todo o lance do tipo, que ele é convidado, porque ele já tá ali há um tempo, né? Enfim, teve esse salto de 1 ano. Ele já tá ali há um tempo e o cara convida ele pra Assembleia. Sim. E aí é justamente nessa Assembleia onde a gente vê todo mundo ali conversa no idioma nativo de Gore, né? O Cyril, obviamente, não entende o que eles estão falando, mas ele vai se deixando levar pela emoção. Ele sabe o que a sensação geral dali, por conta das emoções. E tá ali justamente o que eu comentei, né? Sobre cada um tem sua própria revolta, tem suas próprias demandas, mas elas não são todas entendidas de uma única só vez. Aí tem a questão de ceder. Será que dessa vez eu vou poder ceder, não sei o quê, pra um objetivo maior? Tem isso também. Sim. E esses conflitos internos dentro deles. Então. E no meio disso, também tem a Vel e a Cinta, né? Que elas se reencontram. E tem o lance que elas falam, né? Que elas estão há alguns anos sem se ver, né? O que dá a entender é que elas não se veem, né? Desde o bagulho em Ferrix. Não necessariamente desde o bagulho em Ferrix, mas elas falam que tem 2 anos e bate, né? É meio esquisito isso daí, porque a Cinta, ela comenta que ela teve um acidente e tudo mais, que foi grave, e por conta disso que não viu a Vel, não sei o que, mas que agora tudo bem. Só que nunca especificam o que foi que aconteceu, só citam isso, sobre o acidente dela. Aí, qual foi o acidente da Cinta? A gente não quer saber, mas eu venho aqui pra vocês, gente. O acidente da Cinta
é que ela foi pra Doctor Who. Exatamente. Que acidente horrível. Mentira. O pior que foi. Ah, que isso, foi uma boa personagem. Eu não criticou nada em Doctor Who. Tá. E aí, enfim. Me perdi. Ah, enfim, aí elas se metem também na rebelião que eles estão tendo lá, eles vão ter um ataque. Vão ter, tipo, basicamente um ataque ao Império, né? E no meio disso, novamente. Eles ficam um contrabando, basicamente. Sim, mas é justamente o que a Dedra põe, né? De que eles. Ai, menino, não vai me deixar fazer o podcast, não? Eles fazem a coisa errada. Eles não estão organizados e eles fazem a coisa errada. E aí. E aí. Bom, nisso acaba acontecendo um acidente e a Cinta morre. O tio Rafa ali. Comenta, Rafael N, comente. Lésbicas morrendo. Cara, pra mim isso aí foi um ataque de homofobia. É aquela coisa, né? Enfim, mas é interessante como esse acidente, essa morte da Cinta foi um completo acidente. Veio completo do Neida, sabe? E ela acabou sendo uma demonstração que como pode dizer? Essa falta de organização e picuinha que se tem na célula rebelde não só pode atrasar as conquistas, mas como também pode causar vidas. Sabe? Eles não podem se permitir a picuinhas, porque picuinhas e desavenças vão levando a erros, e qualquer erro é a vida de alguém que é colocado em risco, sabe? Engraçado que no meio da sua frase eu falei um e aí só depois eu percebi que o microfone tava desligado. Pois é. E que mais? O interessante do Zero é que a gente... Essa jornada dele em Gore é construída de uma forma que a gente não fica 100% carimbado sobre pra que lado que ele vai cair. Porque tem aquela questão do tipo assim, o Império invade o escritório dele porque tem uma escuta de umas rebelde lá dentro. E aí a gente fica tipo assim, ele sabe que isso ia acontecer, será que ele não sabia? Aí depois ele conversa com a Dedra, e aí quando ele vai lá pra Assembleia Rebelde, ele vai se filiar aos rebeldes, vai trair o Império, ou um esqueminha pra ele vazar pro Império? E até o evento ali da Revolução de Gore ali, que é lá no final da temporada, a gente fica nesse jogo, tipo assim, aonde que ele vai cair? Cara, sim. E esse arco e o próximo, é que o próximo arco, enfim, ele morre. Aí, tipo assim, fica muito nessa coisa de tipo, mano, parece que é o começo de um arco de, não sei se redenção, talvez redenção, mas tipo assim, de virada, tá ligado? De ele se descobrindo, tá ligado? Se descobrindo como classe trabalhadora, veja bem. E... enfim, que ele vai virar, de que, mano, as coisas que ele faz não tem sentido, como a gente colocou várias vezes aqui, né? Tanto que ele tem uma revolta, principalmente contra a Dedra, mas fica só isso. Depois ele morre, como o homem patético que ele foi. Mano, eu não lembro como. Eu não lembro por que essa é a questão. Porque depois que o Andor volta, eles vão, ou ele não volta, ou é Engor isso, eu acho que não é Engor isso. Porque eles vão matar o cara, tá ligado? E eles têm uma explosão, e é uma cena foda, tá até no trailer, enfim. E eles fazem isso. O cara que torturou a Biggs. Ele sai de Gore, ele ajuda a Biggs aí nisso. Então, isso que eu tô falando. Ele sai de Gore, ele já passou o recado que ele ia passar, e aí volta pra Coruscant. Inclusive, do episódio inteiro,
do arco inteiro, essa cena aí do Gorst é a mais aleatória. Tipo, faz sentido pra Biggs, mas é meio aleatório quando ele está lá, sabe? Mesmo que ele pareça só nos últimos segundos ali, de fora. Real. Eu acho Mas tipo assim, é ela que planeja nisso? O Lúthien ajuda ela? Eu não lembro desses detalhes. Eu lembro que o Lúthien aparece pra ela, Uhum. e aí a gente tem um confronto do Cassian com a Biggs. Não é um confronto, mas uma conversa, né? E aí ela fica insistindo, tipo assim, porra, aconteceu mesmo, ele realmente esteve aqui, e aí o Andor, tipo assim, não, eu não duvido disso, eu acredito que isso aconteceu, eu tô puto que ele veio pra cá. Sim, sim. E aí tem essa revolta interna, né, deles, que contra o Dr. Ghost eles agem por conta própria. Sim. E eu acho meio estranho o quão repentino foi essa invasão dela lá, porque, tipo assim, a gente vê que tem guardas imperiais ali no piso de baixo, não é uma zona desprotegida. Mas a Biggs estava ali na sala do Gort, uma sala protegida do lado de fora de dentro. Então, como é que ela entrou ali? Não sabemos. Só sabemos que ela estava ali, no escuro, esperando por ele. E assim que ele trancou a porta, ela foi lá e amarrou ele, colocou a bomba para explodir. E aí depois eles saíram ali pelo pátio, tinham guardas, mataram os guardas. Então, tipo, como é que eles entraram ali em primeiro lugar sem serem notados? Sim. Antes de passar pro próximo arco, eu vou voltar um negócio, porque acho que a gente não falou isso, justamente de que. Mano, em determinado ponto, aqui, né, nesse coisa, o Cassian coloca que, mano, o Gorn vai acabar, tá ligado? E, tipo, ele tá ali pra fazer o trabalho dele e tudo mais, tanto que um dos funcionários do hotel, né, ele fala lá sobre, mano, enfim, sobre fazer o bagulho, e o Cassian tá com o pé atrás e o cara acusa ele de não ser um revolucionário, veja bem. Como eu coloquei, né, na primeira parte dessa review, de que, mano, a primeira temporada é pra fazer ele se tornar um rebelde, e a segunda temporada é pra fazer ele se tornar um revolucionário. E aí, tem essa coisa do Lúthien, né, que ele fala, que ele conversa com o Lúthien do tipo, mano, é isso, não sei o que, e não tem o que fazer, e o Lúthien fica tipo assim, como assim não tem o que fazer? Se eles estão clamando, eles querem lutar, eles querem entrar na luta, tá ligado? E aí o Cassian coloca, mano, mas se eles estão fazendo. Eles estão fazendo o jeito errado. E. Enfim, né? Eles estão fazendo do jeito errado. E, mano, tudo vai queimar. E aí o Lúthien fala, mano, mas é pra queimar mesmo, tá ligado? É a revolta. Se isso não libertar eles, o mínimo que isso vai fazer é inspirar o resto da galáxia. Sim, sim. Eu acho muito interessante quando o Cassian ele chega lá, porque ele não revela que ele é um revolucionário ali. Ele vai questionando sobre o que aconteceu lá em Gore pro hoteleiro, e aí o hoteleiro fica tentando passar de uma forma mais neutra, entre muitas aspas, sobre os acontecimentos, sabe? Tipo assim, uma versão... O que ele falaria pra um imperialista, sabe? Sabe? Sim, desculpa, eu esqueço que tá desligado. E aí ele falou, tipo assim, não, mas você quer colocar, eu quero saber a sua opinião sobre isso, sabe? Vai, fala aí. E aí ele vai falando, e aí aos pouquinhos o Cassian ele vai abaixando a máscara dele, sabe? Revelando que ele tava ali de disfarce e tudo mais. Sim. E isso é interessante porque é importantíssimo pro arco final, né, que eles se reencontram. E aí o hoteleiro ele dá uma forcinha assim pro Cassian. A gente tava tomando pauta aqui. Sim. A gente entra no terceiro arco, e aí eu já vou matar isso aqui de vez, porque, enfim, pula-se mais um ano, ele já tem Yavin 4 como uma das maiores bases rebeldes, né? Já tá se formando a Aliança Rebelde, né? E, bom, vou matar isso aqui de uma vez, porque a gente tem a cena da curandeira, né? Que tem esse lance que eu acho legal, porque tem todo o coisa da Ordem 66, de que
De que, enfim, a Ordem 66... A Ordem 66... A Ordem, Não, nem sei se- a Ordem 66, depois que ela é executada, né? Ela vira uma lei justamente pra acabar com todo e qualquer coisa da Ordem Jedi, né? E aí, enfim. Então, o Andor, ele não acredita na força, né? Assim como o Han Solo não acreditava. Veja bem. E aí tem esse lance da curandeira, porque ele tem um machucado, né? De um blaster que ele tem no ombro. Um blaster que ele tem no ombro, não. Um machucado que ele tem no ombro de um tiro de blaster. E a Bix tenta ir nessa curandeira, porque, tipo assim, mano, a gente já tentou de tudo, por que não tentar isso, né? E essa curandeira, que aparenta ter acesso à força. É aquela coisa, né? Fazer mal não vai. Aquelas coisas é que não vai fazer efeito nenhum. É, É o pior. exatamente. E essa curandeira, que, né, ela tem acesso à força. Low Assex, né? Ela tem um acesso à força baixa, assim, tipo. Não é aquela coisa Jedi, mas. Ela vê um bagulho no Andor de que ele é especial e ele vai fazer coisas e, bom. Amigo, só uma interrupçãozinha rápida, desculpa. Ah. Quando você falou LoL Access, eu pensei, tipo assim, como assim ela é jogadora de LoL? Não. Aí Enfim, aí o Andor ele vai voltar pra Gorn, tem todo o arco, porque a Biggs fica meio de lado nisso. O que a gente vai ter da Biggs é depois, porque a Biggs ela foi embora. E ela foi embora porque ela não poderia estar no caminho da grandeza do Andor. Então ela abandonou tudo e foi viver. Aparentemente, olha, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas quando mostra a cena dela no final, eu acho que é o planeta que eles estavam no primeiro arco, não é? Aquele lá do planeta Fazenda, cheio de... Esqueci até a coisa que eu falei. Tá ligado? Uhum. E, enfim. E aí entra o que você falou, né? Do que talvez seja isso o que era pra ser feito com a irmã. Do tipo, dele ter abandonado a irmã. Porque a irmã nunca mais é falado. E isso é uma questão que, tipo, fica meio ruim pra Andor, realmente. Porque meio que tem essa coisa, muito na segunda temporada, principalmente, deles... É uma temática. Eles abandonarem coisas pessoais, inclusive da própria vida, né? Relacionamentos e tudo mais, pela causa, pela rebelião e tudo mais, e papapá. Só que a irmã, mano, a questão é que a irmã, ela é mencionada no primeiro arco e nunca mais. Então eu acho que faz muito sentido o que você tinha dito. E o osso da Bix, que eu brinquei contigo no privado, comentando no primeiro take, e eu espero que dessa vez é que a Bix basicamente virou mulher gata do Andor, sabe? Sim, sim. E Né? aí... Teve aquele arco lá do casamento da mulher gata com o Batman e tudo mais. Aí no fim das contas parecia que tava tudo dando certo, parecia que finalmente ia ter uma virada fundamental pro Batman. Aí, não, é que ele precisa ser triste pra poder ser um herói eficiente, não sei o quê. Ela meteu mesmo um papinho pro Andor. Sim, mano. Oh, nesse arco aí dos quadrinhos, eles não iam ter um filho? Eu não sei. Eu sei que eles estavam indo casar, mas teve continuidades onde eles tiveram filhos, sim. A gente já teve. Inclusive, tem uma versão da Caçadora que é a filha do Bruce Wayne com a Selina Kyle. Enfim. Sim. Enfim. Do outro lado. E aí, bom, tirando o elefante da sala, né? O que a gente tem aqui... Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem toda a rebelião em Gore, né? Que, enfim... Aí é quando o Cyril tá o mais dividido possível. Porque ele tá completamente... Ele passou esse um ano inteiro em Gore. Ele está completamente... Cara, ele já tá, tipo, um novo homem. Porém, ele ainda tem essa questão que é o Andor. Que é justamente essa questão que mata ele, né? Mas é quando o Andor volta, ele conversa lá com a filha de um dos caras que é principal cabeça, assim, dessa organização. E isso é uma coisa que o Luthen quer, que o Luthen vire um líder, né? Então ele... Cara, eu acho interessante como eles mostram o quão dividido tá o Cyril nesse arco da Batalha de Gore. Porque, tipo, quando acontece a batalha,
ele não tá imediatamente dentro do prédio, do escritório dele. Ele tá ali, caminhando junto da, da população de Gore, né? Indo lá no protesto. Ele tá caminhando junto do pessoal. E aí, ele já sabia que ia ser um massacre. Eu não lembro se ele tava indo avisar que era pro pessoal não ir, pro pessoal parar. Não lembro disso. Uhum. Acho que era. Eu acho que era. E aí, o velho lá do ateliê, ele sabe que foi o Cyril que vazou as informações e tudo mais. E quando ele vê o Cyril ali, ele mete a porrada. Mete porrada, o Cyril consegue fugir dali, mas ele tá lá, junto com o povo, e ele vai pro pátio e ele vê um massacre ao vivaço, sabe? Ele vê muita gente morrendo ali e ele vai pro escritório dele e, tipo, o pessoal só deixa ele entrar porque, tipo, sei lá. Porque ele era a parça dos caras, pô. Exato. Só que aí, quando bota ele lá dentro, ele não. Como posso dizer? Deixa ele lá num quartinho qualquer. Sabe? Num quartinho qualquer, junto com outras pessoas que estavam ali, junto com outros droids, com o Dex KX. Ele não é tratado com privilégio lá dentro. Sabe? Sim. E quando ele finalmente consegue chegar na Dedra, tipo assim, caralho, que porra é essa? O que tá mal? O que tá acontecendo? Sabia disso aqui? Sabia que ia estar. E chega um ponto, fica tão puto, que não é só a roupa da Dedra que tá enforcando ela. É a mão dele ali também. Sim, mano. Porque isso é um bagulho muito louco. Porque essa coisa do tipo... Mano, quando a gente fala, sei lá, sobre capitalismo, tá ligado? É um negócio que pra maioria das pessoas é tão amplo. É tão... Tá ligado? E campo das ideias. Um negócio que, tipo assim, não é tão bem definido... Que a pessoa não pensa, caralho, isso aqui é fruto do capitalismo. Isso, tipo, o império, ele está tão lá que não é como se, porra, isso aqui é coisa o império, tá ligado? Então, é muito comum isso, e Andor mostra isso várias vezes, do tipo, você botar a sua raiva naquilo que pra você é mais palpável. E pro Cyril, o que está oprimindo ele diretamente é a Dedra. E a mão dele na garganta dela, eu vejo com a esperada de ter um mínimo de controle sobre a situação. Porque Sim. ele esteve ali em Gore, ele sabia que ele estava a serviço da Dedra, mas ele não sabia exatamente para que finalidade. Os detalhes eles eram ocultos. Toda hora, o pessoal ali da rebelião falava tipo assim pra ele: não, isso aí é uma fachada do Império, isso aí é uma... Sabe? Não, eu não tenho todas as informações, não pra dizer que era isso. E aí quando ele vê o massacre acontecendo, tipo assim, caralho, isso esse tempo todo. E ele tá ali finalizando aquele... E ao mesmo tempo ele viu toda a vida dele, que ele construiu ali em Gore, tudo mais, seus contatos, todas as amizades, e pessoas que ele se importava, porque tinha pessoas que se importavam ali, Sim. morrendo. Mano, e eu acho que isso é um bagulho que coloca muito nas perspectivas de várias pessoas, eu acho que passaram por isso também, tá ligado? Tipo assim, porque, mano, a pessoa, ela é colocada num lance, tipo... Não, é vagabundo, tá ligado? E não sei o quê. E a partir do momento que o Ciro, tipo assim, ele faz o ataque. O primeiro arco é o ataque dele, a Ferrix, tá ligado? Uhum. E, mano, quando a partir do momento que ele realmente conhece aquelas pessoas e ele entende o que elas estão passando e o que elas estão sofrendo, e aí ele olha o ataque que ele mesmo fez, veja bem, lá no começo da série, mas que ele vê pro outro lado, ele percebe o quanto é desproporcional o bagulho, tá ligado? Uhum. O interessante é que essa missão aqui do Cassian de matar a Dedra não foi exatamente dada pelo Luthen, mas o Will ele chegou com isso sobre a Dedra, e aí direcionaram isso e aí passou essa missão do Cassian. Sim. De matar a Dedra. Inclusive o Will estava ali em Gore também, no meio da Revolução. Porque o Will tinha um papel muito fundamental na questão de comunicações da célula rebelde. O que mais acontece? E aí, é interessante tanto de oportunidade que o Cassian teve de apertar o gatilho, mas ele não apertou. Nossa, tantas vezes que a Dedra podia ter virado titular do Vasco. É sério. Aí os caras olharam assim e falaram, não, viado, tem mais um arco ainda, calma aí.
Exato. Cara, esse daí eu acho que é o maior exemplo de armadura de plot que eu já vi em Andor. Sim. Caralho, pior que é, mano. Não, e o Cyril, tipo, tava tudo pra ele virar rebelde, né? Mas no momento que ele vê o Cassian ali, pronto pra matar a Dedra, mas aí, puta que pariu, esse cretino que fudeu com a minha vida e tudo mais, a obsessão dele volta com tudo, sabe? O, ali ele teve um relapso total e foi o ponto de sem retorno pra ele. E começa essa briga, né? Esse briga de gato e rato, vai perseguir o Cassian ao ponto que quando ele tem a chance de matar o Cassian, ele é morto na maior aleatoriedade possível. E quando a gente vai ver quem foi que matou o Cyril, era justamente o velho do ateliê. Sim, sim. E, mano, é muito louco, porque, tipo assim, a própria Dedra não é alguém tão importante assim pro Cassian, tá ligado? Tipo, ela tem uma importância pela posição em que ela tá, mas não é, tipo assim, não é como se ele lembrasse dela, tá ligado? E o Cyril, O Cassian muito nunca menos. nem viu ela. É, exatamente. Agora, o Cassian, pro Cyril e pra Dedra, é tipo assim, mano, meu Nemesis, tá ligado? É, o Cyril E ela fala tipo assim, você arruinou minha vida e o Cassian nem sei quem é você. mano, e aí, tipo assim, é muito louco porque a gente coloca isso, né? Que o Cyril, ele tá percebendo do que ele tá vendo, só que ele tá ainda nessa fixação. E é uma fixação que arruinou a vida dele. E ele. E é aquela coisa novamente, tipo. Ele não consegue ver. Aquela frase do tipo. Não consegue ver o bosque além da árvore, tá ligado? Tá olhando tanto pra árvore que não consegue ver o bosque atrás dela. E tipo. A questão, tipo assim, ele sabe que a vida dele foi fodida de um nível colossal, só que quando ele vai, tá prestes a ver quem foi que fez isso, ele direciona isso pra pessoa errada. É, exatamente. Ele tava na beira de ver o verdadeiro quem fudeu ele de verdade. Aí quando ele vai, ah, o Cássio, vamos lá. É que no caso do Cyril, tipo assim. Pelo que a gente vê também, né? Também o Cyril não expõe tanta coisa assim. A gente vê isso, a gente pressupõe muita coisa, porque é demonstrado pelas ações dele, mas ele não tem. Não é mostrado tanto ele tendo essas. Tipo. Repensando a vida dele, tá ligado? E aí o que dá a entender é que, tipo assim. Ele repensou o que ele tá fazendo ali, o quanto que ele é tratado como um merda, enquanto que o outro lado tipo, trata ele como gente. E ele viu o quanto o outro lado, tipo, é muito inferior belicamente, principalmente, tá ligado? Quanto que eles são explorados. Só que não pegou no essencial dele. Que o essencial dele é justamente o que fez ele chegar até ali. E ele não se tocou que o que fez ele chegar até ali foi o Tem uma outra Império. questão também. A gente não pode romantizar a forma como os rebeldes ali de God estavam tratando o Cyril, porque, tipo, eles só estavam deixando o Cyril ali dentro porque eles estavam vendo com uma vantagem que eles enxergavam que tinha potencial de usarem ele como um bode expiatório, de usarem ele como fonte dentro do Império, de usar ele como um Sim, peão. sim. Mas o Cyril é trouxa. Ele aceita qualquer migalha. Não importava o lado, sempre iriam ver ele como merda. Essa é a questão. Cara, isso também é um. É uma coisa, tá ligado? Que tem muito. Tipo, Andor não tem tanto. Tem. Andor não tem tanto assim. Mas, por exemplo, é um bagulho que eu tenho, sei lá, com Jogos Vorazes. Mano, Jogos Vorazes também é full isso aí, tá ligado? E aí no final do bagulho é tipo. Ah, não, os dois lados são iguais. E A aí. verdade, cara, a verdade é que também não importa o quão bem intencionado o Cyril fosse, sabe? O quão a força fosse bater no coraçãozinho dele, sabe? Aquela coisa, de boas intenções o inferno já está cheio. E a rebelião ali de Gord estava operando nessa linha. E tem aquela questão também, ele foi criado muito ao redor do Império também. Então, para eles, para todo mundo que fosse de fora ali do Cyril e não fosse do Império, o Cyril, mesmo com bem muito intencionado ele fosse, com o que ele vivenciou em Gore, ele estaria a qualquer pulinho para voltar pro seu estilo total imperial, sabe? Como aconteceu assim que ele viu Cassian.
É que, tipo E eu assim. vejo que isso talvez seja uma falha na construção da série de estigmação de personagens com relação ao seu passado. Por exemplo, a filha da Mon Mothma, ela é full conservadora, somente por conta do ambiente dela e tudo mais, mas a gente não vê uma demonstração que ela poderia ser algo mais. O Cyril, quando a gente vai vendo ele flutuando de um lado para o outro, ele acaba sendo visto para os dois lados como apenas uma ferramenta, como apenas um merdinha, sabe? E no caso dos rebeldes, ele teria sempre um pulo para poder cagar tudo e tudo mais, como realmente aconteceu. E, tipo, isso meio que passa uma mensagem que, tipo, o seu passado determina o seu futuro. Pelo menos eu sinto um pouquinho disso aqui em Andor, o que não é necessariamente verdade. E eu vou contar aqui do meu lado pessoal. Eu venho de uma família bastante conservadora e tudo mais. E com o passar do tempo, eu não poderia discordar ainda mais deles. Nossa, eu sou muito oposto a eles em muitas coisas. Enquanto eles são, tipo assim, nesse mito aí da meritocracia, não sei o quê, a cada dia mais eu vou me tornando cada vez mais comunista. Sim, sim. Não, não. O que eu ia falar é que, tipo assim. É que agora eu me perdi um pouco. Mas é tipo, mano, é isso, né? O Cyril ele passa por um processo. É que, tipo assim, mano, sei lá, é que eu não passei por esse processo tão extremo, tá ligado? De ir diretamente de um lado pra diretamente pro outro. Mas concordo, assim, que realmente Só que, sei lá, mano, é uma questão. É isso que você colocou, tá ligado? Ele ainda tava muito preso às coisas do passado dele. E. E como você falou, acho que. Eu falha em apresentar. Ok, que tem 12 episódios pra temporada e, enfim, às vezes tem que trazer as prioridades. Mas a forma como eles trataram esses personagens da filha da Mon Mothma e do Cyril tem uma outra questão que, tipo assim. Mano, pior que a filha também é outra que mal é personagem, né? Porque Sim, ela. mas eu vou dizer no caso do Cyril, por exemplo. E trazer aqui uma questão do. Pra gente que, como pessoas do Brasil. Cara, a gente vive em um país que o racismo ele é estrutural, tanto a misoginia e tudo. Então, eu diria que a gente é ensinado a ter esses preconceitos naturalizados e a gente passa por um processo de desconstrução deles com o passar do tempo, se você se esforçar bastante, sabe? E for atrás desses estudos. Então, tipo, você tá entendendo meu ponto. E Não, sim, eu sim, não mas eu vejo, tô pensando num bagulho também. Não, eu tipo não assim, não vejo discordo, mas. Enfim. e eu não vejo o Andor fazendo o esforço necessário de mostrar esse lado, sabe? De pessoas que tinham tudo para serem escrotas e podres, mas que vão contra essa lógica determinista e vão se tornando uma outra coisa. Vão se tornando, pode dizer, contra o que elas cresceram a acreditar. Tá, entendo. É que, tipo assim, quem seria isso? Talvez seria a Mon Mothma. Mas. Não era Império, mas, né, a República também não é essas coisas. Mas entendo, tipo assim. É que, por exemplo, a filha da Mon, ela só está lá para causar conflitos pra Mon. Tá ligado? O Cyril, eu acho que é justamente pega nesse pedaço que você falou. E. Enfim, sei lá, tipo, faltava processo, assim, pra ele, tá ligado? Então, é um pulo. É aquela coisa que eu falei. É um pulo. Como a gente não vê esse processo, é um pulo muito louco, mas ao mesmo tempo parece que não pulou o suficiente. Que, tipo assim, mano, ele ficou um ano ali com esses caras e ele tem questionamentos. Só que ao mesmo E assim, tempo, ele tá muito lá ou cá ainda, depois de um ano. eu não quero dizer que a gente deve inocentar o Cyril. Não, ele é Não, um filho da puta também. com Longe certeza. disso. O que eu quero dizer é que essa jornada de Isso, cara, isso é recontextualização dele. muito melhor feito em. Melhor feito não sei se é melhor feito. Mas em Rebels tem um personagem que ele tem essa virada. Eu E. sei que personagem é que você tá falando. Mas Eu sei qual enfim. é. É aquele Imperial Barbudo lá. É. O Eu namorado do sei quem Zeb. é. Enfim, meu ponto é que, tipo assim, essa virada do Cyril, digamos assim, é que ele vai flutuando de um lado pro outro. Mas essa virada acontece muito na segunda temporada. E é quando estão em Gore pra valer, sabe? E isso acontece porque
a Dedra está utilizando ele, e ela não tava aqui também. Sim, sim. Entendo. Enfim, esse era o meu nitpicks. Não, eu só ia falar porque, tipo assim, você tinha falado sobre. Ah, tipo assim, a gente vive num país racista e tudo mais, papapá, papapá. E, mano, um bagulho que. Eu tava lendo dois livros muito bons. Do Engels, que é do socialismo utópico ao científico, e do Stalin, que é do materialismo histórico e materialismo dialético, né? E aí um bagulho que o Stalin coloca é justamente que os fenômenos da natureza. Isso é um bagulho muito doido. Eu vou resumir aqui muito. É uma parada filosófica. Se tiver algum estudante de filosofia, ele vai me criticar imensamente, porque eu vou resumir muito isso aqui. Stalin coloca que os fenômenos da natureza eles avançam de maneira circular e progressiva, né? Bom, pequenas mudanças quantitativas que são lentas ocasionam grandes mudanças qualitativas que são rápidas e abruptas. Então um exemplo é tipo, sei lá, a água. A água, você vai esquentando a água e aos poucos ela vai ficando um pouquinho mais quente, e aí do nada as moléculas e virar gás, tá ligado? Enfim. E aí, o que ele coloca é que justamente essas mudanças, elas também, ele extrapola isso, não extrapola, né? Mas ele coloca isso que a sociedade avança dessa maneira também, e que o que faz essas coisas acontecerem, tanto na natureza quanto na sociedade, são as contradições, tá ligado? E aí, nisso que você falou, tipo assim, mano, a gente vive num país racista, mas a gente luta contra o racismo. E aí, o racismo em si, ele já é uma contradição, tá ligado? E aí, tipo assim, não é discordando do que você falou, eu concordo. Mas é justamente esse ponto, tipo, essas coisas não são determinísticas, até porque elas são contraditórias. E a contradição, ela faz com que as coisas se desenvolvam. E aí desenvolver não necessariamente significa algo melhor. Não significa que o racismo vai acabar, tá ligado? Mas faz com que as coisas mudem. Sim, sim. Mas bom, é que você falou disso, aí depois eu fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Aí faltou só uma última parte, né, nesse arco. Não, eu tô sempre questionando sobre as coisas que eu levantei, se eu deixei alguma coisa meio mal desenvolvida, sabe? Eu acho que não. A última parte desse ato é que tem o lance da Mon agora, mano. Ela tenta recrutar aliados pro lado dela, e vários não, porque como assim você vai ficar contra o Império? Tipo assim, não que eles discordem dela, mas eles não estão dispostos. Fora um ou outro, né? O Bail Organa, por exemplo. Que aqui a gente até falou no primeiro take, né? Que o ator mudou muito. E aí quando apareceu o Bail Organa, eu olhei assim pra ele e mano, faz sentido, mas ele não tem nada a ver com o ator que fez. E aí você me falou que era o mesmo ator e ele só teve uma mudança radical de aparência. Cara, é meio engraçado isso, porque, tipo assim, já que manda um pouquinho de pauta, Andor, ele encerra o que? Questão de horas, dias no máximo, antes do Rogue One. E aí, nesse meio tempo, e Rogue One foi gravado primeiro, né? Tipo, gravado o quê? Uns 5 a 6 anos antes da segunda temporada, por aí. Mais ou menos. Nesse meio tempo, quando o Rogue One foi gravado, até a segunda temporada de Andor, o ator emagreceu. Mas como Andor é uma prequel, em uma questão de horas ou dias, o personagem engordou muito. Sim, mano, sim. E aí, não sei como, mas em Star Wars, a Mon Mothma, ela deu uma rejuvenescida nesse meio tempo. Também. Ai. E aí, bom, tem todo o lance. Aí quando ela faz o discurso, esse discurso... Eu acho que ele não aparece em Rebels, ele é só mencionado em Rebels, que é quando... Aí ela une a Aliança Rebelde mesmo, e o Andor tem que ir lá salvar ela, né? Ela já tava com... Ela já sabia que após esse... Ela já sabia que tinha um cerco se aproximando dela. Ela já sabia que o piloto dela era da
da ISB/DSI, e aí ela explica que a qualquer momento ela iria ser pega. Só que ela decide fazer um discurso justamente para poder fazer o que ela podia fazer para mobilizar a rebelião do jeito dela. E é interessante que esse discurso quase não acontece. Ele acontece porque o Bail Organa ele mexeu uns para isso, né? Uhum. Ele chamou uma. Ele usou um recurso, digamos assim, né? E aí já estava tudo esquematizado para que ela fosse fugir com a equipe do Bail Organa, mas tinha Imperial ali na equipe dele e que o Luthien tentou avisar a ela. E aí que ele manda o Cassian pra resgatar ela e tudo mais. E tem justamente aquela frase, né? Que tem amigos em lugares. E se ela fosse ouvir isso de alguém, ela saberia que era enviado do Luthien. Sim. E aí, bom, acho que não vale tanto a gente ficar entrando em tantas minúcias assim do resgate, a não ser que você tenha algum ponto assim que você queira falar, mas é isso. Eu gosto de como Ele... o Cassian ele consegue improvisar e usar do ambiente ao seu favor, né? Por exemplo, quando eles confrontam essa agente do Império ali na equipe do Bale, eles rapidamente falam, tipo assim, ah, ela é uma rebelde, não sei o quê, e todo mundo se volta contra ela, e Sim. passando por um ISB, e aí depois ele pergunta pra Mon qual era o nome do motorista dela. Ah, fulano de tal, não sei o que, ele, aí fulano, peguei ela, não sei o que. Ah, mas quem é que é você? E já mata. Sim, sim. É... E, cara, é muito bom, porque, tipo, a Mon fica completamente em choque, tá ligado? Porque ela tava sempre atrás dos panos, assim, ela não via, porra, pessoas morrendo, tá ligado? E aí. É, E aí é quando tipo, ela tem que estar à frente ela, mesmo. ela sempre beneficiava a rebelião como ideia, mas ela não sabia exatamente o que era a rebelião na prática. Sim, sim. E é isso. O terceiro arco é isso, aí a gente entra pro último. Cara, o último. É. Sabe o que é? Hum. Ela era muito social-democrata. Ela acreditava muito em mudar as coisas dentro do sistema, sabe? É. É. Mano, o último. Engraçado que a gente tá dividindo em núcleos. Só que, mano, cada episódio desse parece que ele é um núcleo só, tá ligado? Uhum. Então a gente tem. Passa-se novamente mais um ano, né? A gente já tá. Agora, na verdade, eu não tenho Assim certeza. foi pra frente. A gente pulou uma coisinha que é importante pro último arco. O quê? Que lá na Revolução de Gore, a gente tem os droids Caxis matando geral, não Ah, sei o sim, quê. sim, Eles verdade. conseguem partir um no meio. Aí o Cassian, sádico, depois de ver um matando geral, vou levar pra casa. E aí Ele ele leva. liga. É, E eu é, gosto muito porque o K2, ele é. Mano, ele é literalmente enorme. Ele tem, tipo, sei lá, uns 3 metros, tá ligado? E ele é feito pra meter a porrada. E ele é muito educadinho. E aí ele liga e ele tá preso assim. E ele fala: Não, mas o senhor poderia me desamarrar, por favor? Tá ligado? cara, eu gosto muito quando eles vão ligar o droid pra primeira vez depois de reprogramar. E, tipo assim, recomendo, né? Vários filmes de segurança, não sei o que. E o Cassian, não, eu não preciso disso. Eu só preciso desse revólver. E ele fica lá apontando pro K2. E aí, quando o K2 ele liga, ele. Você poderia me desamarrar e abaixar essa arma aí? Aí que eles sabem que deu certo o programa. É, mano. E aí depois no outro arco, acho que é uma das primeiras cenas que eles estão jogando poker, tá ligado? Não, não, poker não, Sabak, que é o poker de Star Sabá. Wars. E aí, tipo. E aí eu acho que eles estão roubando, tá ligado? E o robô fica tipo assim, mano, vocês estão roubando, pô. Que isso? Cara, eu gosto muito das expressões que eles têm na casualidade, que ficaram lá geral, enchendo a cara, bebendo isso aqui. Ah, não, você falou isso daí porque você tá bêbado, não sei o quê. Ah, o álcool tá muito alto no seu sangue, não sei o quê. Sim, sim. Mas bom, aí passou um ano, né? O último arco agora, né? A Aliança Rebelde já tá formada. Eu não. Agora eu não tenho certeza, na verdade, se é no mesmo ano ou se é um ano antes do episódio 4. É. Mas acho que é no mesmo ano, sim. Ó, tá coladinho, tá coladinho. E aí, Eu acho que é um ano, porque a série acaba questão de horas a dias antes de um ano. Ah, sim, sim. É.
A guerra ainda não foi declarada, né? Porque a guerra é declarada no episódio 4. E aí... Sério? É. Tipo assim, já tava rolando as coisas, mas o que começa a guerra é a Batalha de Yavin 4. É a Batalha de Yavin 4 ou é a explosão de Alderaan? Não, é a Batalha de Yavin 4, porque a explosão de Alderaan é tipo assim... É o anúncio, tá ligado? Tipo, é a ameaça do Império, só que aí, tipo, eles não estão numa luta na explosão de Alderaan. E aí, no final do filme, que tem a Batalha de Yavin 4, é realmente uma batalha. Então ali é onde é decretado a guerra. Entendi. E aí, enfim. Nesse momento, é quando já descobriram várias coisas sobre a Estrela da Morte, né? E querem avisar e tudo mais, papapá. E é importante dizer, Saul Guerrera, pelo lado mais extremista dele, ele não entra na Aliança Rebelde, vários outros não entram, e o Luthen, apesar dele ter várias pessoas que servem a ele, como o próprio Andor, dentro da Aliança Rebelde, ele não entra. Porque ele acha que ele não pode confiar em todo mundo que tá ali, tá ligado? Ele acredita que seja a Aliança Rebelde que vai fazer a grande rebelião, enfim, vai destruir o Império, né? É foda, eu ia falar revolução, só que eles não são revolucionários. Eles não são os revolucionários, eles são os rebeldes. Então, enfim. E aí, mas vai fazer essa revolução e tudo mais. Mas ele não confia, e o pessoal não confia nele. E... Eu me questiono também se ele não se vê como uma pessoa que não é digna de estar lá. Não sei, pode ser também. Ou talvez, eu penso, não talvez nesse sentido de dignidade, mas mais no sentido de... Mano, eu sirvo mais estando fora. Tá ligado? Tipo assim, eu tenho uma maior amplitude estando fora e vou ajudar melhor desse jeito. Eu vejo uma questão de ele não se ver como digno de estar lá, mas também tem uma questão de que, como houve essa coalizão, essa organização da Aliança Rebelde ali, tem a questão da burocracia, né? Sim. Coisa que o Luthen não é tão chegado. Então. É um bagulho também, tipo, eu dentro não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer. Coisa que o Andor também não se dá tão bem assim, né? Tem momentos que ele pega a nave, tipo assim, sem autorização e vai. E isso vai criar uma hostilidade. Tipo, você faz isso aí de novo, a gente te derruba no ar. Sim, sim. E aí, bom, aquele espião lá da primeira temporada, ele fala com o Luthen, né, que ele descobriu tudo mais, e... Na verdade não é ele que fala, porque a Cleia passa pro Luthen. Mas, enfim, esse espião fala alguma coisa pro Luthen, eu não lembro o que era agora. Eles estão ali numa praça e ele comenta sobre a Estrela da Morte. Ele fala, ele descobre sobre o que a Dedra tava se reunindo com o pessoal, não sei. E ele vaza pro Luthen a questão da Estrela da Morte, e ele tava querendo comprar chantagem, né? Um tava chantageando o outro. E basicamente ele só queria uma segurança pra família dele, ele queria sair dali. Sabe? Ele queria ter uma garantia que ia sair. E aí o Luthen, vendo que isso não tava indo pra frente, que ele recorre as informações que ele mata. Sim. E aí, esse assassinato que o Luthen faz, ele é importante porque isso repercute na BSI, né? Não só um agente, também suspeitam que foi a Dedra que matou ele. Sim. Que vai ser o final da Dedra. Enfim, eles vão achar que ela é uma espiã, né? E aí ela vai ser presa, torturada. E esse é o fim da Dedra. Mas antes disso, né? Enfim, tem toda a discussão lá da Cleia com o Luthen também. Que eu acho... Essa cena eu acho muito engraçada. Porque ela fala palavras-chave porque tem pessoas andando ao lado deles, né? Eles estão parados numa escada. Então, tipo assim, pessoas não peguem a informação inteira, mas as palavras-chave são tipo... Super arma, destruição de planetas, império, tá ligado? São palavras-chave que são muito chave. A gente pulou uma cena que... Uma situação inteira, né? Que... Eu acho que foi um episódio inteiro que a gente pulou. Que foi o caso da vez que eles tocaram que tinha uma escuta deles que eles não conseguiram recuperar. Isso foi lá no... Acho que foi lá no casamento? Não sei. E aí, não. Esse lance da... quando você tá falando de quando eles fazem a destruição, tipo, do equipamento inteiro, né? Que eles jogam até um metal líquido. Antes disso. Ah, tá.
Ah, sim, sim, verdade. No Que casamento tinha uma escuta, é verdade. eles tinham uma escuta lá, eles não conseguiram recuperar. E aí eles vão pra uma festa onde tava Mon Mothma, não sei o quê. E aí, enfim, vai, vem, vai, vem. Tem um momento que tá a Cleia, o Lúthien, esse Imperial Bigodudo, ah, e o Krennic, pronto, lembrei o nome do cara da capa, o Krennic. Krennic. E a Cleia, ela tá tentando pegar essa escuta, né, de volta, desarmar aquilo ali, pegar a escuta de volta, enquanto o Krennic tá lá avaliando a arte, não sei. E ela vai instrumentalizando, né, o cara do bigode pra ficar no ângulo certo, pra não notar que ela tava tirando uma escuta. É verdade, verdade. Nossa, real, mano. A gente esqueceu de falar disso. Mas bom, voltando pro que a gente tá falando agora. Enfim, tem toda essa questão. E aí a Dedra, ela chega até o Lúthien. E ela vai até a loja de antiguidades, né? E aí tem uma fala muito Detalhe, legal. o Luthen já sabia que tava na iminência de ser pego. E Sim, ele vai lá e faz a queima de arquivo. sim, é aí que ele faz a queima de arquivo que eu tava falando, né? Que ele usa um metal líquido, enfim. É, e aí eu gosto muito da frase do Lúthien, porque ele fala, porque ela pergunta se tudo é legítimo. E aí ele fala, não, tudo é legítimo com exceção de duas coisas. Que ele justamente está falando, tipo, dele e dela, né? E Poderia aí, ser dele da Dedra, poderia ser dele da Cleia. sim, sim. Eu entendo como sendo dele da Dedra, porque a Cleia não estava no coisa, na hora. Porque, tipo assim, tem essa coisa também do, tipo, ele está fingindo, mas ela também tá fingindo que não sabe, tá ligado? Os dois sabem, os dois estão fingindo que ninguém sabe. E Sim, aí. mas, das contas, quem estava realmente fazendo um jogo de máscaras ali, a grosso modo, era o Lúthien, não a Dedra. Porque a Sim. Dedra estava a serviço do Império. Ela estava em uniforme completo. Ela não estava Não, em não, traje sim. civil, sabe? Mas, tipo assim, ela vai amigavelmente. Ela não chega, tipo, prendendo o Lúthien. Não, E. o que eu quero dizer é, tipo assim, ela já chega como representante do Império. Ah, sim. Inclusive, a gente nunca vê a Dedra como civil, a gente só vê ela meio desarmada dentro da casa dela. Mas de fora, tudo que é ambiente é Império, sabe? Então, ela não se passa por uma compradora em potencial, não sei o quê. Não, não. Antes, a serviço do Ela, Império. ela, ela se passa, assim, tipo, de curiosidade, tá ligado? Tanto que ela, tipo, ela não fala que ela tá indo ali, tipo, a serviço do Império. Ela está totalmente uniformizada, mas ela vai, tipo, falas amigáveis, tá ligado? Essa é a questão que eu quis botar. Mas é isso. Aí o Lúthien sabe que vai ser pego e ele se mata. Se eu não me engano, ele usa uma adaga Sith. É? A Sif, aquela daga? Eu acho que era. Não, desculpa, a adaga não. A adaga era de algum outro bagulho. Mas eu lembro que tem uns artefatos Siths aí também. Enfim. E aí ele se mata e ela leva ele rapidamente pro hospital que para ele não morrer e falar das coisas que ela precisa das informações, né? E nisso que a gente tem todo esse primeiro episódio desse arco. Ele é focado na Cleia e no Lúthien. A Cleia invadindo pra matar o Lúthien, para que, né, não tem muito como salvar ele nessa posição. E ao mesmo tempo ela vai relembrando as coisas, né? A gente vai ver flashbacks. Então a gente vê que o Lúthien fez parte do Império em E determinado isso, momento. inclusive, eu vejo que explica muito do pragmatismo dele, né? Porque o Lúthien, ele age de uma forma de coordenar as coisas, de um pragmatismo, de atos de precisão. Eu acho que essa é a melhor definição. Que justamente ele tem essa mentalidade justamente por ter atingido uma certa patente dentro do Império. Ele coordenava tropas dentro do Império, Sim, sim. sabe? E aí, né, que a gente tem até, inclusive, que, tipo assim, ele coordenou o que matou a família dela. Só que ele Sim, acaba salvando ela e tudo mais. Eles acabam criando essa relação, tá ligado? E eles vão se rebelando juntos, né? inclusive, eu acho que esse é um dos motivos ele não se enxergar digno de estar dentro da rebelião, da rebelião unida ali, né? Mesmo tendo ajudado a construí-la. Uhum. E aí, enfim, eles vão
construindo juntos. E muito isso que você falou, né? Da precisão. Porque, tipo, ele ensina ela, mano, que, por exemplo, ela vai ver pessoas morrendo, tá ligado? E ele não faz nada. Que ele falou, mano, se a gente fizesse alguma coisa aqui, não daria em nada. A gente precisa... essa coisa da precisão, né? Então, várias coisas ela vai aprendendo com ele e tudo mais. Eles têm essa relação de pai e filha. E ela tem que matar ele. É uma relação de pai e filha que surgiu do acaso. É uma das máscaras que fez ali pra poder tentar fechar um negócio. E aí... Sabe? Foi uma lorota que ele meteu ali pra poder ir pro personagem. E eles foram nessa, sabe? Toda ela perguntou assim, então é isso que eu sou sua agora, sou sua filha? E, como for conveniente. Mano, eu tenho um bagulho, não com Andor, mas com a ficção em geral. Porque a ficção adora fazer pai e filha que não é pai e filho biológico, só que age e trata e cresce como pai e filha, mas eles nunca se chamam de pai e filha. Já percebeu isso? Tipo, mano, um exemplo que eu tava... The Last of Us. Joe e Ellie, pai e filha no talo, tá ligado? E aí, mano, crescem... ela já é, tipo assim, da adolescência até a jovem adulteza dela, até a fase de jovem adulta dela, morando na mesma casa, nunca chama ele de pai. Em nenhum momento. Mesmo que tudo faça referência a ele ser o pai dela, que ela fala coisas que, tipo, ela vai ser um pai, como ele foi pra ela, mas nunca chama ele de pai. É interessante como, apesar de estar trabalhando pra um fim comum, a gente tinha uma dinâmica muito hierárquica entre eles. Por exemplo, Sim. Uma hora era pai e filha, outra hora era foi aluno, era, sei lá, era curador e secretária, outra hora vendedora, né? E a maior parte do tempo era general e soldado. Sim, sim. Eu até diria tenente, né? Porque ela tinha uma hierarquia acima do Andor, mas enfim. Cara, sim... Tipo assim, ela se coloca como essa coisa, só que ela é tão assistente dele que naqueles, não é fluxograma, mas aqueles organograma, é como se ela não tivesse na linha padrão. Ela tá no cantinho, tá ligado? E aí ele é o chefe supremo e, enfim. Sabe aquele PowerPoint ali da Dallagnol? Que tudo convergia no Lula? Tudo converte no Lutem. Exato. Cara, era isso que a Dani ficava apresentando. Isso aqui, não sei o que. Tudo isso aqui, ó. Lexis, o Lutem. Lutem Rael. Era a Deltan Dallagnol de Star Wars. Tá aí. É isso. Aí a Clea tem que fugir. E começa o segundo episódio. É por isso que, tipo assim, esse arco é o único arco que não tem tantos núcleos assim. Parece que todos os episódios são uma coisa só. Eu acho muito interessante como eles decidem finalmente explorar esse backstory do Luthen, que é muito mais em relação a o que ele representava pra Cleia do que em relação ao Luthen em si como pessoa e como eles preferem abordar isso de memórias que ela vai acessando a essa medida que ela sabe que ela vai ter que tomar uma medida drástica de ter que matar ele. Sim, sim. E aí, bom, o Andor vai... Ele vai com quem? Ele vai com o K2 e mais um cara, né? É o episódio de resgate. Eles resgatam a Cleia. Também acho que não vale tanto entrar em tanto detalhe. E tem algum detalhe sobre o resgate? Antes dela ser resgatada, que vale a pena mencionar? Cara, eu acho muito interessante toda a questão do resgate, que, tipo assim, a gente tem a tensão crescendo, aí o K2 ele decide e quando a gente tem aquele carinha, que ele era o Best Buddy do Bigodudo, que no Red Canon ele tinha um caso ali, também, né? Mano, calma aí. Eu não... Agora eu me perdi completamente. Eu não sei de quem você está falando e eu não sei de quem é o Bigodudo. Você vai saber. É o cara que ele assume o posto da Dedra depois que ela é presa. Tá. Dentro do BSI. Exato. E aí, o que acontece? E quem é o Bigodudo?
O cara que o Lúthien matou na praça. Ah, tá. Caraca, mas aí se ele tem um caso com um Imperial, sacanagem. Os dois eram imperiais, pô. Foi do Mas, mesmo saco. mas ele era espião, né? Enfim. Enfim, continuando. Sim, eu acho interessante que, tipo assim, ele assume uma posição e ele vai assumir uma brigada, né? E ele, tipo assim, cara, a gente tá indo atrás do Cassian, eu vou com vocês, eu vou na frente, não sei o que, rarara. Aí chega o K2SO, ele vai matando geral e ele pega esse cara e usa ele como escudo humano. Sim. É uma das cenas mais gráficas que eu já vi em Star Wars. Mano, eu acho que o erro de Andor foi querer adicionar um droid quando ele podia ter adicionado o K2SO o mais cedo possível. Podia. Podia ser o parça do Andor desde o minuto 0. Sobre a questão do Cassian e da Cleia, eu acho interessante como a Cleia, ela fica extremamente resistente a ir pra Yavin, né? Ela vê Yavin. Mano, porque, tipo assim, eles tiravam muito com o Lúthien, tá ligado? Cara, como o Lúthien, ninguém gostava do Lúthien ali em Yavin, sabe? Então, e como ela tava muito vinculada com o Lúthien, ela queria ser altamente hostil pra ela, sabe? Ela está presa e sem... Sim, mano. E tipo assim, é muito louco, porque ela passa todas as informações que ela tem pro Andor, ele consegue levar ela no final, salva ela e tudo mais, ela tava ali, tipo, sei lá, querendo se matar mesmo. E, mano, é muito louco isso, porque por conta dessas picuinhas que eles têm com o Lúthien, o Eu Andor... não tinha necessariamente querendo se matar, mas ela não tinha rumo. Tanto não, que sim. Não, tipo assim, o Cassian, querendo ele se... questiona se ela preferia ir presa pro Império. Então, E ela... é isso que eu quis dizer. Querendo se matar, tipo, não que ela fosse se matar, mas eu digo, tipo, ela ia ser capturada pelo Império, tá ligado? E aí, mano, por conta disso que eles têm com o Lúthien, o Andor, ele tem quase que implorar de joelho, tá ligado? Que tipo, mano, por favor, peguem a informação que eu estou passando pra vocês e façam alguma coisa, tá ligado? Não, e o pior, quando ele chega lá, todo mundo duvida dele. Quase ninguém compra a história dele. Quase ninguém. Sim. E aí, bom, no final, compram a história dele? Ou Rogue One é tipo uma missão que eles estão fazendo? Não, né? Eles compram a história dele, né? Mais ou menos, né? Mas tipo assim, Rogue One não é uma missão que o Cassian tá fazendo de... Ou é? Você não lembra de Rogue One? Não, faz tempo que eu vi Rogue One. A última vez que eu vi Rogue One foi em... Calma aí, eu vou lembrar. 2022. Vamos terminar aqui de comentar que, tipo assim, tem a questão que ele repassa informações, quase ninguém acredita, mas a Mon, ela fica desconfiada. E aí ela conversa com Cassian, em particular ou não? Não, ela conversa com a Vel. Conversa com a Vel, aí a Vel conversa com Cassian, aí a Vel, ela, quando tá saindo do Cassian, ela se encontra com a Cleia, conversa com a Cleia, e depois você passa tudo pra Mon. E aí tem um detalhe legal de que nessa conversa com a Vel, né, a gente já tá, tipo, último episódio, enfim, considerações finais, tá ligado? Falando o que aconteceu com cada um, basicamente. Tem o Will, aparece rapidinho. Inclusive, você nem comentou, né, que você achou o Will parecido comigo. É verdade. Cara, foi interessante que quando o Will foi aparecendo com mais destaque, né? Principalmente na temporada, eu bati a foto dele e mostrei pra Rafa, caralho, Rafa, tu nem me contou que tu parecendo Rogue One. Cara. E o pior, quando você agora, né, você tá com o seu bigode e com a cavanha crescendo. Quando eu cresceu a barba, cara, tava ainda mais idêntico. Pior que é. O cara é bonito. Mas aí tem, tipo, o lance de que tem essa cena da Vel e do Andor, eles brindando, né?
Enfim, todos que se foram, né? E, tipo, não só todas as pessoas, né? Nossa, Mas, tipo, Ferrix, a mãe do Andor, a Cinta, o agora. Luthen, Gorn, e, enfim, tudo que foi passando pela série, né? Meme. Eu acho que eles brindam até algumas pessoas que não morreram, tipo, algumas pessoas que se foram no sentido, tipo, eles brindam a Bix, Sim. e mostra, né, que a Bix, ela teve um filho, que, do Andor, né? Cara, meteram o final de Pantera Negra 2. É isso. É isso? Eu nunca vi Pantera Negra 2. Tem isso? Ele tem um filho? Basicamente revelam que o T'Challa teve um filho secreto. E aí o T'Challa. Não, mas isso é o lance lá do, tipo, que a gente tava falando, né? Que tem muita essa mensagem do, tipo, construir um futuro para as próximas gerações, né? Para que as não passem pelo que você passou. É tipo assim, o Andor vai morrer esse ano. Você vai morrer antes do Natal. E tipo assim, esse filho, se ele nasce, né? Digamos assim, a Big saiu, ela tava grávida ainda no começo. Então se ele nasce no começo da guerra, um ano ou no ano do quarto filme, quando a guerra acaba, ele tem tipo 5, 6 anos, tá ligado? Então, ele não viu o Império. É essa a questão. Ele viveu a maior parte da vida dele na Nova República, até chegar 30 anos depois do Império, quando ele já tinha 35 e vinha a Primeira Ordem, né? Mas é essa coisa do tipo, mano, o Andor morreu e o filho dele nunca vai saber, tipo assim, nunca vai passar pelo que ele passou e nunca vai saber o que ele fez. E no Pois final das é. contas, eu gosto dessa cena justamente porque Andor é uma série que, como a gente falou, né? Passa por vários núcleos e mostra vários personagens e vários personagens que a gente até fala que tipo, não explora tão bem justamente por conta do tempo. E como ele faz isso e esse brinde que eles fazem a todo mundo que se foi é justamente esse brinde a esses guerreiros que é, no final das contas, o lance de Rogue One desde o início, esses guerreiros que se foram e não vão ver o final da guerra. E que muitas vezes são esquecidos quando a história é revisitada. Sim. Porque, por exemplo, quando você fala, tipo assim, o pessoal que lutou na guerra contra o Império, que derrubou o Império. Primeira coisa que você pensa, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Princesa Leia, no máximo, o Lando. Sim, sim. Pau no cu de todos esses. Se não se tocassem, tá tudo errado. Sim, mano. Então, no máximo você tem algumas menções assim, tipo, universo expandido, tá ligado? Tipo, no universo expandido, eu sei que tem um quadrinho que o Luke cita que ele gostaria de ter conhecido a Jyn Erso, tá ligado? Mas, muito pouco. Ninguém ganhou medalha, né? Ninguém ganhou medalha que nem o Luke e o Han Solo. E... Cara, e para pensar que o Chewbacca fez a habilidade dele 40 anos depois. Olha, veja bem, pra expectativa de vida dele, é um mês. Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito do fato de que o Chewbacca, ele é um pai ausente, só que eles vivem tanto que é como se o seu pai fosse viajar um mês só, tá ligado? E o Chewbacca tá, tipo, 50 anos sem ver o filho. Eu nem sabia que ele tinha filho. Ele tem. Nossa, mano, tem O que uns mais? bagulhos. Não, é só isso Aí tem a mesmo. missão final. Tem a missão final que eles dão pro Cassian, que já engata com o One, que é do Cassian ir atrás de um. Não é de um piloto, mas eu acho que é de uma operação de resgate, parece, que ele tava indo fazer. Acho que é isso. Mas bom, aí isso fica pro próximo podcast de Rogue One. Considerações finais, Rafa. Ai, às vezes eu me questiono se fazer esses saltos temporais tão abruptos são tão benéficos assim pra história. Tipo, será que realmente não dava pra deixar os eventos um pouco mais próximos e deixar um pouco de respiro entre o final de Andor pra Rogue One? Eu faço questionamento porque parece muito, como comentei antes,
Andor, apesar de ser uma série que contraria muito as normas das séries pensadas pro streaming, e parecer uma série que você veria, acaba, tipo, sei lá, como se fosse o drama HBO de Star Wars, que tá no Disney Plus, sabe? Sim. Só que com menos gays do que geralmente um drama HBO tem. É? Nossa, o único drama de HBO que eu pensei agora foi Succession e acho que não tem nenhum gay. Enfim, continuando. Mas, tem aquela questão, o maior interesse das plataformas de streaming é deixar você ali, engajado nela, ali dentro da plataforma, o tempo inteiro. Ela quer você online. E aí, me dá essa impressão que fizeram isso de propósito, de engatar o final de Andor 2 com o Rogue One, pra você ficar mais tempo ali no Switch Streaming. Você fala, termina Andor 1, vai pra Andor 2, termina Andor 2, vai pra Rogue One, terminou o Rogue One, vai pra episódio 4. Aí pronto, fudeu, você na cima de pirâmide. Exatamente. Mas veja bem, Rafa. Você pode ver só as coisas boas de Star Wars, que é... Tem mais coisa boa que isso, né? Mas Andor, Rogue One e trilogia clássica. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa. Sim, precisa. Clone Wars. Não precisa de mais nada. Precisa sim. Do quê? Rebels. Rebels é bom também. É isso. Não, é que você falou, tipo assim, pode ficar só coisa. Pode ver só coisa boa de Star Wars. Então não assiste Star Wars. É isso também. Você escutou 4 horas de podcast, se você viu o primeiro, né? Se você não viu o primeiro, o que você tá fazendo aqui? Pra chegar na conclusão de que... Mano, o pior é que eu tava na casa de uns amigos. E um amigo falou isso, tipo... Mano, eu não lembro o que eles tinham, não sei se era uma caneca de Star Wars, alguma coisa assim. Aí um amigo falou assim, mano... um tempo atrás, não sei o que, aí eu assisti episódio 1, não sei o que, 4... E aí eu percebi que eu não gostava, tá ligado? aí eu fiquei tipo assim, não, beleza se não gostar, tá ligado? Você demorou tanto tempo pra perceber que não gosta, caralho. É um fã de Star Wars padrão, então. Acontece. Não, mas o que eu acho interessante de Andor também é que, assim como o Rogue One, ele decide explorar uma questão de Star Wars que é uma questão muito mais introspectiva, muito mais humana, e como que esses embates, essas guerras vão impactando pessoas, e Andor faz isso muito melhor, até porque tem muito mais tempo pra... Como é que afeta o seu Zé, a Dona Maria? Como é que afeta lá o seu Quincas ali da vendinha ali, sabe? Sim. E a questão de que das múltiplas formas como uma rebelião pode se formar e que a sua coalizão, né, em uma aliança rebelde é a melhor forma de se enfrentar o Império. E como não necessariamente você tem muito mais pessoas ali por trás do que apenas um maluco, sabe? Sim. E são essas pessoas que fazem o grosso da luta do que esse loirinho mesmo. É isso, pessoas. É isso? E Mas... também, só finalizando, o quão Star Wars também pode ser versátil em contar diversas outras histórias nessa galáxia muito expansiva, muito grande, mas não precisa ser só uma jornada do herói, não sei o que, constante, totalmente fantasia. Não, pode ser um drama muito mais introspectivo, pode ser sobre espionagem, pode ser sobre... Sabe? Mas o que eu acho que Star Wars não deveria firmar seus pés seria na ficção científica, porque aí seria o seu maior ponto fraco. Diga mais. Cara, de verdade, quem se interessa pra saber como é que funciona exatamente um motor de... Não, de sim, fogo? sim. É porque, tipo assim, entendi seu ponto. Mas Star Wars nunca foi isso. Eu sei. Não, mas é porque, tipo assim, quando você Andor- disse na ficção científica, e pra mim a ficção científica é justamente crítica, tá ligado? Tipo assim, mano, você falar do futuro enquanto você, na verdade, tá falando do presente. O que Andor faz, tá ligado? E aí, entendi. Tanto que, tipo assim, Star Wars, ele é muito...
Tem muita coisa que faz isso, né? Principalmente coisa que é no espaço. De misturar a ciência com magia e tudo mais. E aí Star Wars sempre vai muito mais pro lado da magia do que da ciência, no final das contas. Mas não, concordo. Mano, eu vou concordar com você na maioria das coisas aqui. Inclusive, sei lá, quando eu vi a segunda temporada ia correr, né? Essas coisas. Eu fiquei pensando, tipo... Eu acho que não. Eu acho que é melhor assim. Mas, tipo assim, se a primeira temporada não devia ter dado alguns passos pra frente, tá ligado? Na questão dos anos. E a segunda temporada não ser tão rápida nessa questão. Mas acho que não. Acho que é melhor assim do jeito que foi. Mas é isso. Tem saltos de coisas. E como ele tem esse lance de... Ele tem que chegar no ponto de Rogue One. A gente tem um bagulho principal aqui, que é Gore. Gore tá nos 3 primeiros arcos. Mas não acaba em Gore. Depois que acaba Gore, você puxa mais um bagulho, tá ligado? Tem uma parada também, né? Gore é muito importante pra Rogue One, justamente por conta da Estrela da Morte. Sim. Mas a questão que eu digo é tipo assim... Se eles focassem os 4 arcos em Gore ao mesmo tempo que eles contam, tá ligado? O lance acontecendo, talvez desse mais essa sensação de finalizar. Que, na verdade, é o que eles não querem. Porque eles querem que seja um gancho pra Rogue One. Mas é isso, tá ligado? Tipo, os 3 primeiros arcos dessa segunda temporada, o primeiro arco tá contando coisas, só que ele está preparando para Gore. O segundo e o terceiro arco são Gore efetivamente. São 3 atos, né? 3 atos de um filme, tipo, preparação, desenvolvimento e conclusão. E aí você tem um quarto ato, que é o quarto ato que ele é muito amarrar tudo, não só a temporada, mas a série toda, tá ligado? E aí ele destoa um pouco, me parece. Tanto que... É engraçado, parece que a série acaba 2 vezes. Ela acaba 2 vezes. Tanto que é justamente o que eu falei, tipo... Esses 3 primeiros arcos, você consegue separar eles em núcleos muito facilmente. O quarto arco parece que cada episódio é uma coisa só. Mas é isso, pessoas. Essas foram nossas críticas sobre Andor, segunda temporada. Deixe seus comentários, o seu like, se inscreva no canal e acompanhe aqui mais em breve. Espero que na próxima semana... vai ter o... Nossa, na hora a gente critica de Rogue One. Calma aí, é que o terceiro participante do podcast, ele quer se despedir. Vem cá. Dê tchau, Luca. Tchau! E... Bom, é isso, pessoas. As redes sociais estão aí, se vocês querem ver mais do NHJ, se inscrevam. Sigam no Instagram e no TikTok. Me sigam no Instagram também. E é isso. Se despeça, Rafa. Pois bem, pessoas. Eu sou o Rafael Wayne. Vocês me encontram no .wayne. E no Blue Sky vocês me encontram @Rafael Wayne. Eu quase coloquei o ponto ali no meio. @RafaelWayne.bsky.social. Vocês também me encontram. E o Rafa França também, vocês também encontram ele às vezes lá. No nosso podcast irmão, o Blue Box Cast, totalmente dedicado para cobrir o extenso universo de Doctor Who. Você encontra a gente no Blue Sky e no Instagram, @BlueBoxCast, com a nossa tarde se materializando nos feeds do Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube Music. Eu não sei quando esse episódio aqui vai estar indo ao ar. Eu espero que em breve, né? A gente está gravando dia 25 de junho. Então, a gente ainda está cobrindo no Blue Box Cast, fazendo essa cobertura da segunda temporada da Era Clássica de Doctor Who. Então não esquece de conferir Amarelo. lá. Vem aqui entre os stars. E é isso. É isso, pessoas. Esse é o Luca. Vocês não encontram ele. Não stalkeiem crianças na internet. Falou! Tchau, tchau.